Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da Claro Net, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre os desafios contemporâneos da formação policial. Desafios que começam desde a preparação para o concurso público até a capacitação permanente no exercício da nova profissão. E os nossos convidados hoje são o Dr. Lucimério Campos, ele é delegado de Polícia Civil, titular da Delegacia de Rio Largo, que investiga homicídios e narcotráfico, é estudioso, líder classista e vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Alagoas. O nosso outro convidado é o Dr. Douglas Bastos, ele é advogado criminalista, mestre em Direito Público, estudioso, pesquisador, professor de cursos de graduação, pós-graduação, exames de ordem e preparatórios para concursos públicos. É também coordenador de cursos da Escola Superior de Advocacia da OAB Seccional Alagoas. Eles já estão aqui no estúdio e você não sai daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da Claro Net, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Como informamos, hoje a nossa conversa será sobre formação policial e os nossos convidados são o delegado de polícia Lucimério Campos e o advogado criminalista, mestre em Direito Público, Dr. Douglas Bastos. Bom dia, doutor Lucimério. Bom dia, doutor Douglas. Podemos começar com o doutor Douglas, doutor Lucimério? Claro. Nosso convidado. Doutor Douglas, qual seria o perfil dos seus alunos que chegam com esse desejo de ingressar na carreira policial? Primeiramente, é um grande prazer, doutor Flávio Saraiva, estar aqui na TV Mar, sendo bem recebido pela sua ilustre pessoa, né, nesse programa que eu sou fã, né, Segurança em Foco, um programa que eu acompanho, né, apesar de hoje estar aqui como convidado, sou também telespectador desse programa e dizer que a gente precisa de iniciativas como essa, né, de trazer a segurança pública a debates que não tragam só a parte operacional, mas também a parte acadêmica, né, como é o nosso tema aqui, a parte intelectual dessa formação, dizer que é um grande prazer estar aqui do lado do meu amigo Lucimério, né? Que estudamos juntos no passado e hoje temos a oportunidade de atuar em alguns processos, em alguns inquéritos, na verdade, né? Policiais, competente delegado da Delegacia de Rio Largo e também um não acomodado na busca pelo conhecimento continuado, né? Então, o perfil, doutor Flávio, daquele que busca a carreira policial, ele começa a carreira policial é diferente do que a gente... de outras carreiras jurídicas, né? A carreira policial hoje é carreira jurídica também, principalmente a de delegado de polícia, principalmente não, a de delegado de polícia, mas ela tem algo diferente, né? Quando você está numa sala de aula que o aluno diz eu quero ser juiz de direito, eu quero ser promotor de justiça, eu quero ser analista, ele tem um perfil. Mas quando ele diz eu quero ser policial, ele tem um outro perfil que começa numa espécie de instigação, né? Ele já se vê, não sei se depois ele muda, né? Vocês podem falar melhor do que eu sobre isso, né? Já terem atuado, já ter atuado o doutor Flávio e o doutor Lucimério está em atuação, mas ele se vê num filme, eu acho, né? Quando ele está ali na sala de aula, ele tem uma vontade, principalmente na minha matéria, né? Que é Direito Penal, ele tem uma necessidade de entender. Por exemplo, ontem, né? Eu me permita só esse exemplo, né? Eu estava dando aula de uma transição, né? Lei penal no espaço e depois passaria para a teoria do crime.
Então, quando eu estava falando lei penal no espaço, né? Extraterritorialidade, condicionada, incondicionada, estava todo mundo assim, meu Deus, eu vou usar isso aqui para quê? Né? Eu vou usar isso aqui, eu quero prender o povo, eu quero estar na rua, né? E depois, quando eu entrei em teoria do crime, aí pronto, aí os meninos começaram já a ter aquela instigação. Então, assim, respondendo à sua importante pergunta, primeiro, o perfil daquele que quer ser policial, ele tem um perfil diferenciado do sangue na veia de correr pela carreira policial. Então, acho que é bem interessante isso. E depois, né, o outro perfil, a outra característica é de você buscar uma estabilidade, né? É você buscar, a gente tem alguns preparatórios também que não são para uma carreira policial em si, mas, por exemplo, o concurso de médico legista, que está para sair aí da perícia oficial. E um dos atrativos que a gente coloca, né, nos nossos na divulgação é o distintivo. Então, tem esse detalhe também de você se sentir parte da segurança pública, né? Veja, o cara vai ser médico legista, mas ele vai se sentir parte ali, né? Tendo um distintivo, eu sou médico legista da perícia oficial, então tem essas características. E no mais, tem um detalhe interessante, que é essa dúvida, né? Que ele diz, eu vou, Lucimério, fazer um trabalho intelectual, principalmente as carreiras que não são a de delegado, né? A carreira que é de soldado combatente, da Polícia Militar, agente de Polícia Federal, agente da Polícia Civil. Então, ele não consegue enxergar, que eu acho que é isso que depois pode gerar um não desejo no futuro dele continuar se capacitando, dele se ver como uma atividade, infelizmente, né, mas a gente está aqui para discutir sobre isso, intelectual. Então, verdade. A priori seria outro ponto isso. que a gente vai discutir. Doutor Lucimério, como foi o seu processo de decisão da escolha dessa profissão de delegado? Bom dia, doutor Flávio, colega de polícia, hoje um amigo, participou da minha formação como delegado, porque foi na época do meu curso de formação, o diretor da academia foi nosso grande mestre, foi nosso espelho, né? Ainda hoje é. Obrigado. Bom dia também ao doutor Douglas Bastos, estudamos juntos no cursinhos aí para concursos lá atrás e sempre trocando ideias. Nós quase fui seu aluno porque ia participar de uma seleção para mestrado e acabou que não deu certo, mas procurei você para isso, sabendo da sua competência. Eu, quando resolvi ser delegado, foi uma coisa... Você não consegue enxergar exatamente quando isso acontece, né? Mas eu já fiz a faculdade, já tinha feito um curso, começado uma faculdade de outra área e desisti. E quando eu entrei em Direito, eu já estava trabalhando na área jurídica, porque eu já era servidor da Justiça Federal. Então, eu tive diversas experiências dentro da Justiça Federal que me fizeram também ajudar a decidir o que eu queria fazer para o futuro. Porque eu sempre fui uma pessoa muito prática, mais do que até teórica. E fui assessor e não me identifiquei com a atividade de assessor, apesar de ser uma atividade importante como todas as outras, principalmente porque você minuta ali decisões, despachos, mas eu achava uma atividade mais parada e eu sempre fui uma pessoa mais prática. Então, eu enxerguei no cargo de delegado essa função, e hoje eu confirmo isso, que hoje a nossa atividade de polícia de delegado, nós estamos dentro de um gabinete redigindo ali uma peça para representar uma prisão ou uma outra cautelar qualquer, mas ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade, e fazemos muito isso, de irmos às ruas para ir buscar a prova, o elemento de informação. Então, você consegue congregar essas duas coisas numa atividade só. E eu acho isso muito interessante. E me satisfez com a experiência, o que eu imaginava, eu acabei confirmando na prática. Então, eu já fiz o curso superior, dando atenção às matérias específicas dessa área, porque eu não tinha interesse de fazer outros concursos, era mais isso. Fiz concursos em diversos estados, acabei ficando aqui em Alagoas, porque já estava morando aqui, e a escolha acabou sendo meio que impulsionada para isso pela admiração que eu tinha e pela a expectativa que eu tinha de misturar o teórico com o prático. Com o prático. Uma feliz escolha. O Estado de Alagoas agradece por essa decisão.
Doutor Douglas, a estabilidade e a remuneração ainda são grandes atrativos para as pessoas que querem ingressar no serviço público e não especificamente nas carreiras policiais, porque o senhor deve até distinguir durante as suas aulas, as suas turmas, alguém que é o emprego, talvez não queira nem ser polícia. Acontece isso? Acontece muito, doutor Flávio, acontece muito, né? Você tem hoje, né, um concurso começando, vamos dizer assim, todas as carreiras são extremamente importantes, né, doutor Lucimério, mas começando de uma que há uma permissibilidade, né, pelo edital de muitas pessoas participarem, que é a Polícia Militar. Então, você tem um salário que, para nível médio, né, que é o que exige no concurso da Polícia Militar, é um salário atrativo, né, e faz com que as pessoas se sintam até, né, o que acontece principalmente nesse tipo de concurso. Você diz, você tem estudante de Direito, né, você tem formado em Direito, que acaba se tornando policial, né, também, não especificamente delegado, mas agente de polícia, soldado da Polícia Militar, e ele diz, eu vou fazer esse concurso, né, como um concurso que a gente chama de concurso meio, né, vou fazer esse concurso aqui e depois eu ingresso no concurso que eu efetivamente quero. Aí acontece, como tudo na vida, duas opções. Ou ele se apaixona, né, que eu acho que, eu acho até a maioria, né, ou se frustra, né, acaba se acomodando, né, e ele diz, poxa, não é isso que eu queria, e ele vai abrir uma empresa, ele vai fazer uma outra coisa, e a preocupação que a gente tem disso e a qualidade, né, da prestação do serviço tão importante, tão essencial, né, esse trabalho integrado entre Polícia Civil, Polícia Militar, que é importante, né? Então, no meu humilde entender, né, seria aquele primeiro desejo, né, que foi esse do Lucimério também, de você querer ser policial, que é uma carreira extremamente necessária e que salta aos olhos, inclusive, os meus. Como é que você avalia essa discussão da estabilidade, remuneração, se é preponderante na decisão? Eu acredito que sim, também faz parte do processo de escolha, porque você pensa no futuro e a remuneração é um atrativo também, né? Muitas vezes aqui em Alagoas as carreiras de delegado sempre foram uma carreira que prestigiou remuneratoriamente o delegado de polícia. Um tempo ficou defasado, mas depois houve uma segunda conquista. É necessário também que essas conquistas elas alcancem também os policiais civis e os escrivães, porque eles são importantes no trabalho da Polícia Judiciária. O delegado não faria nada sozinho, jamais. Então, esse desequilíbrio, esse abismo que existe, é uma coisa que acaba desestimulando depois, porque a atividade de investigação é uma atividade técnica. Ela é uma atividade que ela tem muito de transpiração. Eu acredito até que ela tem mais do que de inspiração, mas ela precisa também do conhecimento técnico que os policiais acabam levando para a instituição, que são necessários à elucidação de crime. Nós temos nas delegacias, e por exemplo, trabalham comigo policiais que têm conhecimentos na parte de imagem, de pessoas formadas em fotografia, temos colegas com conhecimento em contabilidade, e os conhecimentos que vão sendo agregados, eles são utilizados de forma fundamental na investigação. Então, esse atrativo o policial precisa ter para ele que não aconteça o que você falou, doutor Douglas, que ele se frustre quando está lá dentro e desista da carreira e a instituição perde, e você não pode prescindir desse tipo de pessoal e de formação dentro da polícia. O senhor consegue distinguir esse nível de frustração entre as diferentes entidades, por exemplo, o que ocorre na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, Rodoviária Federal? O principal, visualmente, né, é a própria estrutura. Então, a gente tem aqui, né, dois ilustres, um policial civil, né, delegado da Polícia Civil, um ex-delegado da Polícia Civil também, daqui de Alagoas. A gente há de convir que a estrutura, colocando as polícias judiciárias, né, da Polícia Federal, ela tem uma estrutura
melhor de trabalho para o delegado, para o estagiário, até eu falo isso porque no escritório a gente tem alguns estagiários que foram estagiários da Polícia Federal e tem outros que acabam depois indo para a Polícia Federal e eles dizem o local, né, a receptividade de um local de trabalho, ela faz com que você tenha esse desejo de permanecer, né? Então, se a gente for partindo desse momento, que é o momento do estágio, né? Eu tenho uma aluna que estagia e gosta demais, assim, ela quer ser polícia, inclusive deve estar assistindo aqui, é estagiária da DEIC, né, do nosso amigo Zé Carlos, doutor Zé Carlos, e a quem a gente manda um grande abraço. E ela gosta, né, mas tem a estrutura de trabalho, né, ela não é semelhante à de quem está na Polícia Federal. Então, eu acredito que o que acontece, né, colocando as diferentes carreiras, né, existe um desejo de permanência mais Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e, consequentemente, os cargos de delegado de polícia que, como o próprio doutor Lucimério falou, há um abismo até, né, entre a carga salarial, quando você tem no edital o salário para a remuneração para o delegado de polícia e a remuneração para o agente de polícia. Então, eu concordo, né, com o doutor Lucimério quando ele disse que deve haver uma valorização maior daqueles que são os braços, né, da investigação também, que são os agentes, investigadores da Polícia Civil. Há quem diga que a Academia de Polícia é o retrato da instituição. O senhor concorda com essa afirmação? Sim, eu concordo. Eu acredito que a Academia de Polícia ela é um setor da instituição, das formações da polícia, ela é importantíssima e ela deve ser sempre valorizada e ser tida como um dos principais setores da instituição. Nós temos necessidade de formação contínua, de aperfeiçoamento por conta das técnicas que surgem, de equipamentos novos. E essa nossa necessidade de aperfeiçoamento, ela requer também um centro formador. E esse centro formador, e hoje eu tenho uma preocupação grande dentro das polícias judiciárias, há muito estímulo a policial vestir farda, ostentar roupa preta, armas longas, sendo que são policiais cuja missão principal não é o ostensivo, é o investigativo. E o policial do dia a dia, aquele que realmente vai ajudar a resolver o crime, a solucionar o crime, ele não veste preto, ele vai eventualmente vestir uma roupa preta para uma operação, mas ele vai estar ali com a roupa paisana, como qualquer do povo, sentado numa calçada, tem exemplos disso, ali levantando informação que quem passa por ele não vai percebê-lo como policial, mas sim como um cidadão comum. E esse é o verdadeiro policial investigador. E esse tipo de trabalho ele não admite divulgação, porque senão você revela a identidade do policial. Nós lá na nossa delegacia temos esse cuidado de não mostrar o rosto dos policiais. Às vezes nós estamos muito tempo numa cidade pequena, acaba que os policiais inevitavelmente ficam conhecidos, mas não por nosso estímulo de divulgar o rosto, porque além de colocá-los em risco, você frustra uma diligência. Então, a academia ela tem essa função, ela tem a função de preparar o policial, ora para combater, que ele tem que ter cursos de tiro, mas ele tem que estimular e preparar o policial para investigar. Sei lá, sendo polícia judiciária, ele tem que estimular o policial a investigar. E eu acho que há uma falta disso hoje aqui em Alagoas. Nossa academia, nós não temos nem sede física mais. Agora conseguimos voltar a ter um estande de tiro muito bom, que foi construído lá na Delegacia Geral. E é importante para os cursos de tiro, porque dependendo de ser ostensivo ou velado, nós precisamos usar armas de fogo e precisamos nos preparar para isso, mas nós não temos ainda um estímulo para cursos. Promovemos no ano passado a Delegacia Geral junto com o delegado coordenador da homicídios, eu participei também, o primeiro curso de investigação de homicídios do Estado. Foi um curso muito bom, trouxemos para cá o doutor Ginton Lages, que foi o delegado que investigou o caso Marielle até a prisão dos autores materiais, e são cursos que são espaçados. Nós precisamos de mais cursos desses, tanto na área de investigação de homicídio quanto de tantos outros crimes, e nós temos hoje dentro da própria instituição colegas capacitados até para ser instrutores desses cursos. E trazendo pessoas de fora,
para também agregar mais conhecimento e experiências. Então, eu acho que ainda é uma coisa que precisa ter uma melhor visão dentro da Polícia Civil. Ainda dentro o curso de especialização é espaçado e os próprios concursos, né? A Polícia Civil tem concursos a cada 10 anos. Então, você passa uma geração praticamente sem renovar. E isso tem graves prejuízos. E o senhor está sofrendo com isso, né? Déficit de pessoal, enfim. A Polícia Judiciária, a Polícia Civil aqui em Alagoas, ela está carente de pessoal há muito tempo. Nós já fizemos um concurso que não ingressaram a quantidade necessária. Foi o curso de formação que o senhor coordenou à época, de 2013. Nós tomamos posse em 2014 e hoje nós temos essa dificuldade de pessoal que não nos permite nem mesmo estudar. Estávamos conversando nos bastidores sobre a nossa dificuldade de se ausentar para fazer um curso. Eu mesmo agora estou fazendo um curso na Academia Nacional de Polícia e quando eu preciso me ausentar, porque tem um período de aulas que eram presenciais, a minha delegacia praticamente não tem quem me substitua, porque o meu trabalho vai ficar lá parado, os colegas que vão me substituir, eles não têm condição de assumir todo o meu trabalho e essa dificuldade que nós temos de termos pessoal, ela repercute de diversas formas, tanto na falta do policial lá na delegacia, quanto também nessa fase de preparação, porque o policial ele é praticamente imprescindível ali, se ele se ausentar, o trabalho quase que para. E essa dificuldade nós temos encontrado e isso, na verdade, deveria ser um estímulo para que o policial, em determinado período, ele se afastasse, só estudasse, para que ele se aperfeiçoasse e voltasse melhor para a função dele. Isso acontece em instituições como a Interpol, a Polícia, o FBI, a Polícia Federal tem isso também, mas não é um problema só nosso aqui em Alagoas, porque nessa pós que estou fazendo, nós temos colegas da Polícia Federal e de diversas polícias civis do país, e até na Polícia Federal, que tem uma organização conhecidamente melhor, eles têm dificuldade de afastamento, porque também lá o efetivo é reduzido. Vamos para os riscos inerentes à atividade policial, doutor Douglas. Como o senhor que participa da preparação desses profissionais, como o senhor consegue apresentar os riscos inerentes à profissão? Eu só dando um adendo, doutor Flávio, ao que o doutor Lucimério acabou de falar também, né, que vai se relacionar com a questão dos riscos. A gente tem lá no nosso preparatório alguns promotores de justiça que estudam, se preparam para o mestrado e para o doutorado, né, em direito, em educação, em tecnologias. E um ponto interessantíssimo dessa fala, doutor Flávio, que a gente até havia conversado também nos bastidores, né, é que há uma licença com vencimentos, né, e justa do Ministério Público, dos promotores de justiça, procuradores da República, né, para se capacitarem, né? Então, você tem, por exemplo, meu orientador e meu co-orientador do mestrado são promotores de justiça, né? E um deles hoje faz doutorado e ficou durante o tempo em que cursava as disciplinas, né? O ano que você vai cursar as disciplinas, já que era em outro estado, no Espírito Santo, de licença com vencimentos. E assim, quem é o maior beneficiado com isso tudo? A instituição. E, consequentemente, a sociedade. Então, essa fala foi assim, entrou aqui, essa fala aqui do doutor Lucimério, dessa, como se fosse um desabafo até de você dizer, o policial precisa, né? O delegado de polícia, o agente de polícia, ele precisa de estímulo, ele não é como se fosse assim, eu preciso colocar ele na rua e está resolvido, que é o que tem a ver com essa pergunta, com o que o aluno pensa quando ele vai estudar para ingressar. Existe até uma fala, né, que a gente tem que desmistificar essa fala, que ele diz assim, eu não vejo a hora que eu acho assim, muito forte de parar de estudar. Que hora é essa? É a hora que ele passa no concurso? Como assim? É o contrário, né? É agora que você tem que se capacitar, se retroalimentar aquilo que você estudou, né? Aí teve um colega, né? Que, eu não sei se eu estava comentando até nos bastidores, que ele disse,
Ele levou os livros, né? Vadimé, com livro doutrinário, para o sebo. Aí eu disse, que foi que houve, rapaz? Ele, não, eu passei no concurso. Não preciso mais estudar, né? Aí, assim, essa visão é que deve ser modificada, mas, como o doutor Lucimério falou, pelo estímulo da instituição. Né? Dele, através de alguns convênios, né? A gente tem conversado bastante com o doutor Rubens, doutor Lucimério, convênios que tragam a capacitação continuada para as atividades do dia a dia do policial, né? A gente tinha, no passado, eu fiz parte de 2010 até 2016, de um órgão na UFAL, né? Que foi extinto por questões governamentais depois, que chamava-se, não sei se o doutor Flávio e o doutor Lucimério lembram, Assessoria de Educação em Direitos Humanos e Segurança Pública, que era a AEDESP, UFAL. E a gente ministrava capacitações, né? Também para a APOCAL, na época, né? E, assim, a diferença da receptividade, né? Era visível daquele que tinha o perfil intelectual, acadêmico, quando a maioria, né, infelizmente, não tinha essa vontade de aliar a segurança pública com o conhecimento relativo aos direitos humanos, conhecimento relativo a tecnologias, a investigações. Então, assim, com relação aos riscos, né, da atividade policial, do alunado, na verdade, ele leva isso como um estímulo, né? Me parece que ele leva isso como um estímulo, né? Quando você fala em poder andar armado, de estar na rua, de dizer, né? Até os memes, né? Eu estou vendo ali o Homem-Aranha ali, doutor Flávio. Aí até os memes dos preparatórios, alguns, né? Colocam, meu sonho é poder acordar um dia e dizer, mão na cabeça, vagabundo, meliante, né? Então, assim, então ele não consegue, o aluno, né? O doutor Lucimério vai poder falar um pouco melhor depois, né? Mas o aluno, ele não consegue enxergar o risco como um entrave ao desejo dele ser polícia. Na verdade, ele vê isso como um aliado, dele poder estar na rua enfrentando, né, e combatendo aquilo que ele acredita que é errado. Na prática, a teoria é outra coisa? Eu vivenciei as duas. Era um estímulo sempre, realmente você definiu bem, doutor, é um estímulo porque você se vê ali participando de operações, você está usando uma arma de fogo, que sempre foi acaba sendo um fetiche para o homem, né? De você andar armado e essa é a fase da formação e de estudo para a preparação do concurso, você enxerga essa parte do estímulo. Mas quando você está na atividade, ela não perde isso, você não perde isso, porque isso é o que realmente é o que eu falei, é o diferencial da atividade, né? Isso faz você pulsar, você ir para uma operação, você trabalhar tanto na investigação de um caso e no outro dia acordar cedo para cumprir os mandados judiciais que foram solicitados e foram deferidos. Mas na hora da execução do ato, você sente também o peso daquele ato, porque há situações em que você precisa deflagrar disparos e até de confronto mesmo. Eu já participei de uma situação em que houve tiros, não foram tiros que foram dados contra a gente, mas teve uma situação com disparos, e isso faz com que você sinta o peso na hora do risco que você está correndo naquela ação. O senhor participou muito mais do que eu, pelo tempo que passou na polícia, mas isso é o que requer o preparo e você, de certo modo, ainda mantém um estímulo você fazer isso, porque é um trabalho diferenciado. O trabalho de segurança pública é um trabalho diferente do trabalho do professor, sem nenhum demérito para um ou para outro. São atividades completamente distintas e nós temos que incorporar isso e sabermos que corremos risco quando estamos atuando nas ruas, mas alguém tem que fazer esse trabalho. E é por isso que algumas pessoas não se identificam quando estão lá dentro. Ela sai dessa zona do estímulo do curso de preparação para a realidade e ela acaba não se identificando e prefere sair. Há casos como esse. Ou então a pessoa prefere sempre buscar uma função burocrática na polícia, né? Aquele policial que ele prefere mais o trabalho de delegacia interno, porque ele não gosta daquele tipo de situação de risco e não tem habilidade para aquilo.
Então, eu acho que o risco é uma coisa que quem está se preparando deve ter sempre em mente que ele existe e você vai, em algum momento da sua vida profissional, enfrentar situações de alto risco. A propósito, qual o perfil do instrutor da carreira policial? Eu estava até comentando com um colega, né, que também, eu dei aula durante um tempo na Academia de Polícia Militar também, né, então tive essa oportunidade, né, de aliar ver aquele que ainda não é, né, policial, depois receber aquele que está na academia de polícia, né, qual é o pensamento que ele já tem ali, na verdade ele está ansioso para começar, né, e o curso de formação acaba ele querendo que seja mais operacional possível, né? Então a matéria, vamos supor, matérias como a minha, né? Que eu ministrava, né? Direitos humanos ou noções, como a gente estava até comentando, né? Noções de direito penal, será que é necessário para um cara que estudou para um concurso de alto nível, como concurso de delegado de polícia, você ter uma matéria, noções de direito penal, né? E também vivencio, né? Enquanto advogado criminalista, depois esse cara que passou por isso tudo, né? No dia a dia. Então, tem esse detalhe de você desmistificar que nenhuma dessas profissões, né? A advocacia criminal também tem muito isso, né? Do aluno olhar e pensar que é glamour, né? Isso aqui, poxa, você vai estar desde uma delegacia de polícia até o STF, isso é maravilhoso, mas não vê os bastidores. É a mesma coisa quando você vê Lucimério dando uma entrevista, né, falando de algum caso, uma operação interessante, e o cara diz, poxa, mas e os bastidores, né, disso tudo? Tudo isso vale a pena? Vale. Então, assim, o perfil daquele que prepara aquele que vai ingressar na atividade policial, ele tem que saber como funciona. Então, assim, o que é interessante é que você tenha perfis acadêmicos e perfis também práticos, operacionais, né? Então, eu acho que essa junção, né, é extremamente importante e, digo mais, o perfil de pesquisador também, porque você estimular que aquele profissional, ele busque entender o que é que nos mais altos padrões de polícia tem se feito. Como eu posso agir de acordo com exemplos que deram certo? Isso chama-se pesquisa, né? Tem um dos alunos lá, que é promotor de justiça, e é interessante que o tema, né, que ele tem trabalhado no seu programa de mestrado é sobre justiça penal consensual, sobre acordos. Aí você poxa, um promotor de justiça, né, buscando a não persecução penal, que é, na verdade, sobre o ANPP. Então, é interessante que o policial militar ele esteja aliado, o policial militar, o policial civil, o policial federal, ele esteja aliado a mentes que sejam operacionais e que sejam acadêmicas também. Eu acho que a polícia precisa de um ambiente de mediação, que já existe em São Paulo. É bem isso aí que o senhor está falando, né? O senhor acredita na necessidade disso, doutor Lucimério? E uma outra coisa, emendando, o que o senhor mudaria nos cursos de formação do profissional de polícia? Respondendo primeiro a pergunta sobre a mediação, sim, eu acredito, eu acho que é sempre uma solução a ser buscada, né, a mediação, principalmente para os crimes de menor potencial ofensivo ou até médio potencial, até para também desafogar o judiciário, o Ministério Público, e isso pode até, havendo condição física e pessoal, começar nas delegacias. Nós temos no país experiências bem-sucedidas sobre isso. Aqui em Alagoas eu não conheço nenhum caso exceto porque, na verdade, o policial civil, o delegado de polícia, ele é um grande mediador nato, porque ele acaba fazendo essas mediações informalmente e dentro ali da margem de liberdade que o delegado de polícia tem para decidir, ele acaba evitando a instauração de um procedimento que vai demorar muito tempo, muitas vezes não vai resolver a vida da pessoa. Então, aquela mediação ali, ela acaba sendo mais útil para a população
e é a autoridade mais próxima da sociedade, né? O delegado está ali, basta você entrar na delegacia e conversar com o delegado, que já cansei de fazer, inclusive em áreas lá em Rio Largo que eu nem atuava, porque eu só trabalho em Rio Largo com homicídio e narcotráfico. Então, mas já fiz mediações em outras situações, celulares, essas situações de apreensão de celular, a pessoa devolve o celular porque comprou irregularmente e tal, e você vê que é uma boa fé na aquisição e a pessoa entende realmente, eu comprei, foi de boa fé, mas o celular era de outra pessoa, a pessoa devolve, a pessoa fica satisfeita e não precisou abrir um procedimento para que isso vá para o judiciário para fazer a mesma coisa quando chegar lá. Isso os policiais fazem muito. A outra pergunta... Foi sobre o que o senhor mudaria no conteúdo programático da formação policial. Essa formação, como a gente já falou, da importância dela, eu acredito, hoje nós temos uma lei que instituiu o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que ela tem uma parte dela que se preocupa com essa formação multidisciplinar e voltada para a função que vai ser exercida depois. Nós temos uma malha curricular hoje, basicamente definida. Eu estou fazendo uma pós em que estou repetindo matérias que nós tivemos quando fizemos o curso de formação, como, por exemplo, o uso diferenciado da força é uma matéria que ela é obrigatória hoje para a formação de qualquer policial, seja civil, federal, militar. Nós temos a análise criminal, que é outra matéria que ela é de suma importância, porque a gente hoje não consegue fazer nenhum trabalho de investigação nem de inteligência sem fazer análise de vínculos, sem fazer engenharia social. E essa matéria ela capacita o servidor para isso. E nós temos uma matéria inevitável e imprescindível, que é a formação em direitos humanos. O policial ele precisa entender o papel dele na sociedade de combater o crime, mas de estar perto da sociedade e atender os anseios, respeitando os direitos individuais, inclusive da pessoa presa ou da pessoa investigada. E isso tem que ser uma formação cultural do policial. Ele não pode entender que ele tem que resolver o caso a qualquer custo e passando por cima de direitos que são inerentes à pessoa humana. Então, eu acho que essa é uma formação que deve fazer parte dessa malha curricular e hoje, inclusive, faz, né? Nós tivemos já há 6 anos atrás na nossa grade e agora, me parece, como está na lei, que é obrigatório informações no Brasil todo. Então, eu acho que esse aperfeiçoamento vem acontecendo e ele é necessário na formação do policial. Temos outras disciplinas também que são importantes, mas citando como exemplo essas 3. Importante. Acrescenta? Eu colocaria também aí que ficasse claro, né, a questão da diferença entre direitos humanos e educação em direitos humanos. Que no meu entender, o papel do policial ele vai até além pela importância e pela representatividade que a polícia tem perante a sociedade, ele vai além de apenas, né, que já é muito, respeitar os direitos humanos, né? Ele deve ser aquele ente que promova os direitos humanos. Então, você chega, né, o delegado, né, que eu acho que não sei se ainda é o slogan, mas já foi por um bom tempo, né, o primeiro garantidor dos direitos fundamentais, né? Da justiça e da cidadania. Da justiça e da cidadania. Então, concordo, né? Principalmente no interior, como o Lucimere falou, aconteceu um problema, você não vai procurar o desembargador, você não vai procurar o juiz, você vai procurar o delegado. Então, capacitar a partir desses cursos de formação e, para além, né, se não teve no curso de formação, em curso de formação continuada, em educação em direitos humanos, para que o delegado de polícia, o policial militar, que é até mais importante, porque ele vai estar na rua, né, ele seja um promotor de direitos humanos, né? A partir dessa, a gente tinha lá na EDESP 5 eixos de educação em direitos humanos. O primeiro era a educação em direitos humanos para a educação infantil, então a gente ministrava aulas para os professores das escolas, para que eles, durante as suas aulas, pudessem difundir que as crianças tenham o respeito aos direitos humanos. Educação em direitos humanos para educação superior, da mesma forma, só que para faculdades. Educação em direitos humanos para
os agentes de segurança pública e de justiça, aí é onde entrava a APOCAR, onde entrava a Defensoria Pública, para que, nesse momento específico? Para que você diga, não, é necessário que, a partir dos conhecimentos e da representatividade que tem o policial, você difunda atividades que se liguem ao respeito, para que a própria sociedade se autoprevine de chegar para o trabalho da Polícia Judiciária, né? Então, ao fazer isso, lógico, os inquéritos policiais não é essa a intenção, trabalhar menos, não. A intenção é ter menos conflitos sociais, né? Então, acho que seria interessante a educação em direitos humanos. Há pouco falávamos desse glamour que tem a carreira policial, né? Essa pessoa imagina entrar na polícia, vestir um uniforme, segunda pele, se equipar e ir para a rua paramentado. Esse comportamento de alguns policiais, de autoridades policiais, atrai muitos seguidores, né, nesse tempo de mídias sociais. Isso mexe com a vaidade do policial, do profissional de polícia, doutor Lucimero? Eu acredito que sim, todo mundo se envaidece do que faz, assim, é natural que você tenha uma vaidade pelo que você faz, principalmente quando você busca fazê-lo bem feito. O difícil aí é você separar o abuso disso, né? Assim, eu acredito que as instituições, elas devem ter uma política de divulgação dissociada de nomes, principalmente trabalho policial, porque nós, delegados, por exemplo, somos muito assediados pela imprensa diariamente. E nós temos até, inclusive, uma propaganda gratuita do que é feito, né? O que nós fazemos gera interesse da população, gera interesse dos veículos de imprensa e isso acaba que vinculando muito o trabalho que é feito a uma pessoa específica. Então, eu acredito que, e com as redes sociais hoje, como você bem falou, acaba que a divulgação ela é em massa. Então, essa política tem que partir da instituição, de mostrar que o trabalho foi feito, mas não vinculado a determinada pessoa A ou B. O problema, no caso da Polícia Civil, é que nós somos cobrados pelo imediatismo, pelas soluções imediatas, e isso acaba com que, muitas vezes, nós repassamos a informação para a imprensa, até como uma forma técnica de investigação, porque a informação que vai, ela acaba voltando para a gente de outras formas, e isso sempre vai estar vinculado a quem está investigando, principalmente a figura do delegado, que é quem comanda o inquérito policial e investigação. Então, eu acho que é uma missão difícil, ela deve ser regulada para que se evite o abuso e as redes sociais, elas devem ser utilizadas com moderação para esse aspecto, né? Assim, não, se a instituição tem uma rede que usa para divulgar, que se a divulgação for feita do trabalho, seja feita pela da rede. Evitar essa divulgação na rede pessoal de cada um, para que nós não acabemos substituindo o maior, que é o Estado. A instituição, o Estado. Criando a figura de heróis, né? Isso. O senhor aborda essa administração da vaidade nos cursos preparatórios? Com certeza, com certeza. A gente diz, né? Vocês, né, enquanto policiais, na hora de nossas aulas, né, a gente já trata, né, porque eu acho que é uma das técnicas de aprovação no concurso, né, Lucimero, é você se ver na carreira, né? Você colocar o painel dos seus sonhos, né? Você colocar lá a imagem sua no carro da polícia e tudo mais. Então, ao tratá-los como policiais, preliminarmente é necessário que ele entenda que ele é um agente da sociedade, é um agente do Estado e precisa fazer com que a sua função não seja uma promoção pessoal, como o próprio doutor Lucimero falou, né? Você tem, por exemplo, né, nos órgãos relativos à advocacia, por exemplo, você tem um tribunal de ética, né, e disciplina que tenta minimizar, né, esses tipos de divulgações, né, e a gente tem uma discussão, é interessante, né, eu converso com muitos delegados, aí a gente tem uma discussão muito grande, que é o seguinte, né, mas se o advogado, que acontecia muito comigo e com pessoas próximas, né, você foi na imprensa e deu entrevista da sua atuação na Operação X, na Operação Y,
Isso de acordo de forma cuidadosa, claro, né? A OAB ele tem esse papel de preservar o trabalho da advocacia, do cliente, tudo. E você foi lá e falou sobre o caso, não pode. Aí a nossa resposta, o direito de resposta, vem na atividade, na atuação do delegado. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Aí eu digo, mas fulano, né? Um juiz do TED, por exemplo, né? Que é um advogado. O delegado X, né? Exercendo seu papel, né? Respondeu à imprensa dizendo que o fato aconteceu assim, assado, aquilo outro. Então, é necessário que o outro lado, né? Apesar de não ser lados ainda, né? Não tem ainda ação penal, mas é necessário que se fale. Então, é importante isso que o doutor Lucimério falou, de que isso desemboca até na atuação do próprio advogado. A partir do momento que você tem, né, delegados, alguns usam até essa expressão, né, popstars, né? Você tem delegados que estão sempre na mídia, você inevitavelmente, e por uma questão de paridade de armas, né, da persecução crimes, o advogado também ele vai acabar tendo a necessidade de mostrar o lado do seu cliente, né? Claro. Então, eu concordo com o uso moderado dessas divulgações. Nós temos muitas pessoas nos assistindo, pessoas que querem ingressar nas carreiras policiais, e nós temos quantos minutos, Max? Temos mais 5 minutos para desenvolver para essas pessoas um sentimento de que, de fato, a polícia é uma instituição que engrandece, que é apaixonante o trabalho. E eu gostaria que o senhor, como delegado, o expoente dessa nova turma, expoente da classe, líder classista, desse esse estímulo para quem pretende ingressar na polícia. Eu sou muito bem resolvido com a questão da minha atividade, eu gosto muito do que faço. Acredito que nós temos dificuldades, mas em todos os cantos onde podemos trabalhar, a gente tem dificuldades. E eu, assim, digo que quem tem o sonho de ser delegado de polícia, de quem tem o sonho de ser policial, ele mantenha esse sonho. A instituição ela tem melhorado, porque tem sido editadas leis que estão financiando mais a segurança pública, que antes nós tínhamos uma dificuldade de financiamento, e esse financiamento hoje nos permite termos armas. Hoje nós temos na Polícia Civil mais de uma arma por policial. Nós usamos armas de última geração, como a Glock. São realidades recentes que são já resultado dessa melhora que a segurança vem passado. Nós estamos trabalhando em prédios melhores, apesar de termos muitos prédios ainda necessitando de melhorias, mas já há lugares onde as delegacias são bem mais equipadas, e a atividade em si, ela é tudo isso que a pessoa pensa lá quando está estudando. Ela realmente é estimulante, você começar uma investigação e você não ter nada ali, está tudo obscuro, e você de repente começar a trabalhar e levantar informação e desenvolver uma técnica tal, e chegar no final com o crime esclarecido, é muito gratificante, e isso é a rotina. A rotina realmente é essa. E você nem observa a sua, muitas vezes, falta de estrutura, porque você está tão empolgado com aquilo que você se satisfaz, você vê o resultado daquilo também na sociedade, principalmente quando uma família vai lá chorar, agradecer o empenho de ter a polícia ter prendido aquele malfeitor que trouxe um mal para aquela família. Nós temos inúmeras experiências como essa. Então, isso é uma realidade muito positiva da atividade. E, assim, eu acho que a pessoa que está realmente pensando em ser policial, ele deve mirar nessa parte que, na verdade, é muito maior, são muito mais benefícios do que eventuais dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Então, eu faria tudo de novo, e se tivesse que escolher outra profissão, eu escolheria novamente ser delegado de polícia. E que venham mais lucimérios. O senhor acredita que vai ocorrer concurso no próximo ano? Sim, concurso a gente tem batalhado aí pelo sindicato. Mês passado estivemos em reunião com a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento, e a CEPLAG confirmou a realização do concurso. Há uma dificuldade no momento apenas em relação ao cargo de delegado, porque vai ser criado um cargo de delegado de Polícia Civil substituto,
E isso precisa de aprovação de uma lei. Inclusive, já se fala em fazer 2 editais para liberar logo o concurso de agente escrivão. O que se falou lá na reunião, que está mais ou menos acertado, são 500 vagas para todos os cargos. Já teve outra reunião depois disso. A Polícia Civil ela não tem mais como prescindir desse concurso. Ela não pode esperar mais um ano para fazer o concurso. O governador sabe disso. Ele tem falado sobre realizar o concurso. Então, acredito que até março está saindo pelo menos o edital de policial para agente escrivão. E logo depois para delegado, quando aprovar a lei. Doutor Douglas. Eu, ultimamente, coincidência, na atividade da advocacia criminal, nesses últimos meses, coincidentemente, repito, eu tenho atuado muito em favor das vítimas, Então, tem muito a ver com essa pergunta que você, doutor Flávio, fez para o doutor Lucimério sobre se vale a pena ser delegado. Então, ao estarmos ao lado da suposta vítima, você consegue, enquanto advogado, acompanhar de forma mais pormenorizada o trabalho do delegado. E assim, a forma com que os delegados de polícia que têm atuado junto com o nosso escritório nessas ações de elucidação dos crimes tem feito cada dia mais eu me admirar, pelo trabalho. Tem coisas que eu disse, não, eu não esperava que ele fosse ir além, porque você acaba, uma boa parte da sociedade acaba achando que se faz o feijão com arroz por vários motivos, pela falta de estrutura, pelo baixo efetivo, Então você tem, o Lucimério falou, vontade e necessidade, uma mistura de vontade com necessidade de se capacitar cada vez mais. Eu não posso sair porque não tem quem me substitua. Então, você percebe, que vale a pena ser delegado de polícia, vale a pena ser policial federal, porque pelo menos naquelas atuações que a gente tem realizado, o brilho no olhar de cada um desses agentes de segurança pública só fazem com que aqueles que estão nos assistindo, que querem, os alunos, que querem ser policiais, que não desistam, como o doutor Lucimério falou, que uma grande carreira os espera. É apaixonante. Considerações finais, doutor Lucimério? Agradecer, mais uma vez aqui no programa Segurança em Foco. Já discutimos aqui tantos temas importantes, certamente contribui de algum modo para esclarecer a população que assiste sobre o nosso trabalho, sobre a importância da segurança, que muitas vezes não é retratada com o nível que é retratado nesse programa, tendo em vista os convidados. Então, agradecer ao senhor doutor Flávio pelo convite, estou à disposição para outras visitas. O doutor Douglas, que foi um colega de estudo, ainda continua militando nessa área, formando agora os futuros delegados, que certamente sairão dos bancos das suas salas de aula. É um profissional competente, porque conheço o trabalho dele como advogado criminal também e respeita muito o trabalho da polícia. Ele sabe que, mesmo ele estando na função ali, muitas vezes de defender alguém que a Polícia Civil investigou, mas ele sabe separar e cada um faz o seu mistério. E desejar sucesso aí na formação das turmas. Estamos ansiosos, precisando de mais policiais e sabendo que virão dos seus bancos, já virão bem preparados desde a preparação. E também, provavelmente, o senhor será instrutor do curso de formação da Polícia Judiciária, da APOCAL, porque sempre participou dessa formação policial. Agradecer essa divisão da bancada aqui com você. Doutor Douglas. Eu que agradeço, doutor Lucimério, as gentis palavras, dizer que também tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por tudo que tem enfrentado, desde a sua atuação até na Justiça Federal, alguns alunos nossos foram seus estagiários, ex-alunos na época foram seus estagiários na Justiça Federal e hoje desempenha um brilhante papel na polícia. É um exemplo para aqueles nossos alunos que estão assistindo e dizer que ambos, doutor Flávio e doutor Lucimério, são muito bem-vindos até em nossas salas de aulas para que possam estar ali sendo inspiração, falando um pouco dessa atividade, para aqueles que querem continuar a ingressar, a ter a vontade de ingressar nessa carreira e dizer que também estou à disposição, doutor Flávio, foi um grande prazer estar aqui no programa Segurança em Foco
dizer que eu sou um apaixonado, né, pelos temas relacionados à segurança, a direitos humanos, e o que puder, né, fazer para contribuir com o avanço, com a melhoria desse sistema tão necessário ao desenvolvimento da sociedade, que é a segurança, estarei à disposição. Muito obrigado, doutor Douglas, muito obrigado, doutor Lucimério. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da Claro Net, em horários alternativos e em nossas redes sociais. Até a próxima.